Bom dia. Professores da rede municipal de ensino aderem à paralisação nacional. Cresce o número de registros de casos de pedofilia. No estúdio vamos falar sobre uma doença desconhecida e contagiosa, com sintomas parecidos com os da dengue. E mais futebol, Sampaio empata com o Palmeiras no estádio Castelão. Hoje é 30 de abril de 2015 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. Os casos de pedofilia registrados em todo o estado têm aumentado. Infelizmente, esses registros são constatados quase que diariamente. E uma das armas para esse tipo de crime, além do controle dos pais no uso do computador ou celular, é romper o silêncio. Esse homem, que prefere não ser identificado, foi à DPCA para formalizar uma denúncia. A filha dele, de 13 anos, estaria sendo assediada através de uma rede social. As suspeitas começaram depois da mudança de comportamento da menina. A gente percebeu o comportamento dela estranho, querendo ser toda dependente. Uma criança sempre tem que estar atento com ela, porque isso aí é um caso muito sério. Aqui na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente é registrado diariamente pelo menos um caso de abuso sexual. A maioria desses crimes é caracterizado pelo estupro de vulnerável, quando a vítima é menor de 14 anos. Todos os dias, a gente, pelo menos uma ocorrência registrada. No mínimo uma. Agora, tem dias que tem mais de uma ocorrência, tem duas, tem três. Recentemente foi preso em Marabá, no Pará, Fernando Vieira da Silva. O homem é acusado de cometer crimes sexuais contra crianças e adolescentes. As vítimas, de preferência, eram meninos. No Maranhão, Fernando teria praticado abusos em pelo menos 3 cidades: Bacabal, Santa Inês e Imperatriz. A titular da DPCA orienta os pais de que maneira podem evitar o contato dos filhos com possíveis pedófilos. Sempre colocar o computador perto de um local onde os pais estejam vendo, né? Os pais estejam tendo acesso no momento que a criança está acessando a internet. Muitas crianças vítimas aqui na delegacia são crianças que ganham um computador, o pai coloca no quarto, a criança se tranca com a chave mesmo e acessa a internet. Então, essa criança está totalmente vulnerável. A atenção deve ser redobrada sem dúvida. E, na minha opinião, criança não tem que ter nem computador, viu? E agora falando da paralisação nacional dos professores. Aqui em São Luís, os docentes da rede municipal de ensino aderiram ao movimento. Vamos ao vivo falar com o repórter Eduardo Ericeira, que tem mais detalhes sobre essa paralisação. Eduardo, uma assembleia está marcada para daqui a pouco, não é isso? Bom dia. Muito bom dia, Eliane. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Pelo menos essa é a previsão. Como você disse, a categoria aderiu a essa mobilização aqui também na capital São Luís e a concentração deve acontecer daqui a pouco, por volta de 8h30 da manhã. Pelo menos essa é a previsão na Praça Deodoro, na região central de São Luís. O Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino aderiu à convocação da greve da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. A intenção desse ato público é chamar a atenção dos gestores, dos governantes e até da população para a falta de compromisso com a educação. Tem algumas imagens do descaso em escolas aqui da capital São Luís. Aqui em São Luís, por exemplo, protestos inclusive já foram realizados este ano, aulas ainda não tiveram início, escolas estão sem a mínima condição para abrigar os alunos, pelo menos boa parte delas, falta material didático para alunos e professores e em muitos casos falta merenda escolar e até água para o consumo de alunos e professores, situação bem complicada em muitas escolas aqui da capital São Luís do Maranhão, e a gente sabe também que a realidade da educação em todo o Brasil é bastante complicada. Como eu disse, aqui em São Luís, essa manhã de protesto a partir das 8h30 da manhã, na Praça Deodoro, na região central de São Luís, a concentração da categoria do Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino. É com você, Eliane. Obrigada, Eduardo. Infelizmente, um problema antigo, né? A gente espera que seja resolvido o mais rápido possível. Obrigada pela sua participação. Bom dia, bom trabalho para você. E estão abertas até o dia 5 de maio as inscrições para o processo seletivo da licenciatura em Educação do Campo, ofertada pelo Instituto Federal do Maranhão, o IFMA, no campus do Maracanã. Foram disponibilizadas 60 vagas distribuídas nas habilitações em Ciências Agrárias e Ciências da Natureza. Podem concorrer professores e demais profissionais que atuam na educação básica do meio rural ou ainda jovens e adultos que desenvolvem atividades educativas não escolares nas comunidades do campo.
Para se candidatar é preciso já ter concluído o ensino médio e não possuir formação superior. E a seguir vamos falar sobre uma doença desconhecida e contagiosa com sintomas parecidos com os da dengue, viu? Agora são 7h36. Não sai daí, o Bom Dia Maranhão volta já. De acordo com a polícia, é grande o número de trotes que simulam sequestros na região sul do estado. A vítima desse tipo de golpe deve manter a calma e procurar a delegacia. Há 2 semanas, a filha foi vítima de um sequestro falso. De início, uma voz feminina dizendo ser minha filha, né, pedindo ajuda, que tinha sido assaltada, que tinham levado tudo dela. E aí eu entrei em pânico, comecei a fazer perguntas onde ela estava, o que tinha sido levada, e não me respondia, até que de repente uma voz masculina ao telefone falou que era um assalto relâmpago e estava com ela no carro. Pelo menos nesse caso, o valor pedido pelos criminosos não foi depositado. Seu Francisco também foi outra vítima desse tipo de golpe. Ele recebeu a ligação com o número de São Paulo. Foi a voz de uma criança, chorando, pedindo socorro, dizendo-se minha filha. Primeiro porque eu não tenho filha, criança mais, Meus filhos todos são adultos. Em 2 semanas já foram registrados esses 2 casos. Segundo as investigações, a pressão psicológica é tão grande que às vezes quem está do outro lado da linha acaba entregando detalhes, como por exemplo o nome do filho, da filha ou de algum parente. O falso sequestrador age por meio de perguntas, obtendo essas respostas durante a ligação. No momento ali você só pensa no seu familiar, você não jamais imagina que aquilo ali é um trote. O valor cobrado vai diminuindo e geralmente a vítima é induzida a fazer um depósito. De acordo com as investigações, o golpe é feito por criminosos que estão em presídio. Você acaba aceitando várias pessoas que você não conhece em redes sociais e ali você acaba expondo toda a sua situação. Antigamente era feito de maneira aleatória, hoje em dia não. A própria pessoa, um familiar, acaba fornecendo um vasto material a esses golpistas. A orientação da Polícia Civil é que a vítima desligue o celular e procure o parente ou a delegacia mais próxima. Tem sim que procurar a delegacia mais próxima e conferir realmente se esse parente foi vítima de sequestro. Muito cuidado, atenção redobrada sim. E olha, confira agora como fica a previsão do tempo na capital e no interior do estado. Nuvens e chuva a qualquer hora no Maranhão. Sol e pancadas isoladas de chuva nas demais áreas nordestinas. Vamos ao mapa. Em Itapecuru-Mirim, Bacabal e Barreirinhas, a máxima é de 33 graus. Em Barra do Corda, Imperatriz e Pinheiro, a máxima é de 33 graus. Em Caxias, Barão de Grajaú, a máxima é de 35 graus. Em São Luís, mínima de 24 e máxima de 32 graus. E olha só, uma doença desconhecida tem causado muita preocupação entre a população, principalmente aqui de São Luís, viu? Ela é contagiosa e tem atingido 1 em cada 20 pessoas somente na capital. Sobre o assunto, eu converso agora com a infectologista Rosângela Cipriano. Bom dia, seja muito bem-vinda ao Bom Dia Maranhão. As pessoas já estão começando a ter um pânico por conta dessa doença, dessa virose. Explique um pouquinho o que está acontecendo, hein, doutora? Então, nós estamos numa época aqui em São Luís de muitas viroses, né? A gente está no Brasil numa fase de uma epidemia de dengue. A gente tem a possibilidade de chikungunya, que é uma doença que já teve um caso aqui em São Luís no ano passado. E também lembrar que em Salvador a gente continua tendo o sarampo, que foi uma epidemia que aconteceu ano passado. Então, dentro desse contexto, existem também outras viroses comuns, que são o citomegalovírus e o Epstein-Barr, que a gente tem identificado por aí. Mas, de fato, existem casos agora de uma coisa diferente, que é uma doença viral aguda, com febre e um rasgo cutâneo que parece uma alergia. A pessoa, então, passa uma dorzinha de cabeça, dor nas articulações, e aí aquilo vai embora rápido. Então, os pesquisadores do Ministério da Saúde estão tentando identificar, parece que há realmente um novo vírus, mas que ele é do grupo da dengue
e dá uma doença semelhante à dengue, só que muito menos grave do que é mais frequente e menos grave. No momento, se é isso mesmo, o Ministério da Saúde ainda não tem assim, uma confirmação, mas está em investigação. Ela é muito parecida também, segundo o que passaram para a gente, porque ainda é desconhecida, com dengue, chikungunya e também com a rubéola, doutora? Confere. Sim, a rubéola, ela foi considerada erradicada do Brasil, né? Porque tem mais de 5 anos sem nenhum caso novo de rubéola por causa da vacinação intensa, mas parece muito. Então são quase que agora tem assim, superlotado das emergências, inclusive, porque é um quadro de cutâneo, assim, daquele rastezinho, como se fosse um quadro alérgico e febre. Só que essa doença, ela, se for o que o pessoal suspeita, é uma doença que não é contagiosa, ou seja, ela não pega de uma pessoa para outra. Ah, então não é contagiosa, porque o que a gente, inclusive, está noticiando, as pessoas estão chegando aqui informando para a gente, é que ela é contagiosa, sim. Caso seja confirmado que a suspeita do Ministério da Saúde, sim, é uma virose transmitida pelo mesmo mosquito da dengue e da chikungunya, né? Então a gente precisa novamente pedir a colaboração do pessoal para da população em geral, para a gente ter controle com lixo, acabar com os focos desse inseto, porque se realmente se tratar dessa virose que o Ministério da Saúde suspeita, ele é transmitido pelo mesmo vírus da dengue e da chikungunya. Tá certo. E os cuidados que a pessoa que já está com essa virose, está acamada, né, agora nesse momento pode estar assistindo aqui o Bom Dia Maranhão, o que essa pessoa pode fazer? É interessante que ela fique em repouso? Sim, é importante que fique em repouso e hidratação, né? Como são todas as viroses. Às vezes as pessoas até ficam bastante decepcionadas que vão ao médico e queriam o nome de uma doença e o médico fala que é uma virose, mas é porque de fato não é uma doença bacteriana, não precisa usar antibióticos, não precisa nada disso, mas precisa de ficar em repouso e de ter hidratação correta, né? Olha, nós temos inclusive imagens aí de uma pessoa que estava com essa virose, olha como o corpo fica, isso, né, doutor? Isso. Na realidade, como se é uma doença aguda, febril, a pessoa tem um mal-estar, sente febre, fica realmente acamada ali, mas isso não representa uma doença que vai trazer nenhum problema, não é como o dengue, que pode causar sangramentos e pode causar até um quadro muito grave. Que vai, o corpo fica muito manchado, hein, doutora? Então, é como se fosse uma alergia, olha, se parece, qualquer pessoa que tem uma alergia parece uma rubéola, o tipo de rastro cutâneo é um rastro que lembra a rubéola, né? Mas podem ser outras viroses, a gente não pode esquecer das viroses que a gente já conhece, né? E além disso, a gente pode estar realmente diante de uma nova virose comum e que está assim, se espalhando com muita facilidade, mas que seria transmitida pelo mosquito. Já tem alguma possibilidade, pelo menos, de quanto tempo essa pessoa poderia melhorar? Assim, depois de quanto tempo ela já estaria apta, por exemplo, a voltar a trabalhar? Então, essa é uma doença autolimitada, entendeu? Então, ela começa e termina sozinha. O que a gente pode fazer é controlar os sintomas, mas a doença é o próprio organismo que controla, né? Então, o próprio organismo com a sua imunidade é que vai controlar isso aí. Então, isso leva a uma média de 5 dias em que a pessoa fica doente e depois se recupera. Casos de febre também são registrados por conta dessa virose? Sim, essa virose, como toda virose, ela começa com febre, com mal-estar, essa tem essa característica na pele e de dor articular. Um outro problema também, não sei se seria um problema, porque nessa época do ano o número de viroses aumenta, os hospitais estão superlotados, inclusive a gente já registrou aqui, já fizemos várias reportagens, muitas pessoas, muitos adultos e principalmente crianças e idosos lotam as emergências dos hospitais por conta das mudanças climáticas. Isso. Então aqui no Brasil a gente, não sei se você lembra, na década de 70, você talvez não lembre, mas o Brasil era considerado livre do Aedes aegypti, livre. Então a gente não tinha nenhuma dessas doenças. Na década de 70? Isso. Na década de 80 ele voltou aqui para o Brasil, né, como o mundo hoje é uma aldeia de fato, né, voltou nesses meios de transporte e a partir daí o Brasil teve uma condição muito favorável ao desenvolvimento desse mosquito e você vê que ele já transmite dengue há muito tempo no Brasil, a gente tem 4 espécies de dengue que ele fica reproduzindo e além disso ele transmite agora a chikungunya e se isso for confirmado, esse novo vírus, ele vai transmitir também com muita facilidade mais uma doença viral. Então, como toda doença viral, como dengue, ou chikungunya, ou citomegalovírus, ou Epstein-Barr, que são outras que a gente já conhece bem, ele dá uma doença com muita febre, dor de cabeça, um pouco de dor nos olhos, dor articular, e esse quadro cutâneo muito importante. As pessoas não ficam autoimunes não, né? Ainda não tem como saber também, principalmente com essa doença aí, essa virose desconhecida. Isso.
A gente ainda chama isso de uma doença exantemática aguda de etiologia desconhecida. É um nome enorme, mas provavelmente a gente vai descobrir muito rapidamente o nome desse vírus, porque já existe uma suspeita forte. Se for isso, é um vírus que vem da África, mas já teve em outros países também, e que ele causa uma doença aguda, como eu falei, e que ela se recupera rápido e não traz grandes complicações, como a dengue. A dengue é uma doença mais séria, porque a dengue pode causar quadros muito graves, inclusive evoluir para a morte, né? E chikungunya também, que é uma doença que pode causar dores articulares e artrite deformantes que são permanentes, ou pelo menos que duram 6 meses. Então a pessoa fica gravemente doente durante 6 meses. Essa virose não, é uma coisa rápida, de 5 dias, autolimitada. Doutora, agora tem possibilidade de uma pessoa passar esse período aqui sem ter essa virose, sem pegar essa virose, sem realmente ter que ir para a emergência, se tratar assim? Eu ainda estou livre. Todas as pessoas vão pegar essa virose, doutora? Não é bem assim? Não, não é bem assim, né? Porque se for de fato o que se está imaginando, que o Ministério está imaginando, é preciso que esteja a pessoa picada pelo inseto. Então, o que a gente tem que fazer é o controle do vetor, o controle do inseto. Então, aqui no Maranhão, a gente tem que pedir o apoio da população para ter controle do lixo, principalmente. Fazer aquele papel de formiguinha. Sim, então, quanto mais lixo se tiver na rua, e lixo às vezes até limpo, imagina, assim, garrafa ou depósitos, que aquilo aí fica cheio de água. O inseto gosta disso, né? Nós somos muito quentes e aqui o calor favorece a criação do inseto, o calor e água parada. Então a gente precisa parar com isso, a gente precisa controlar o ambiente urbano. Eu falei com a infectologista Rosângela Cipriano, mais uma vez, muito obrigada pelos esclarecimentos. Muito obrigada. E se você quiser rever essa entrevista, daqui a pouco ela vai estar na íntegra na nossa página no idifusora.com. E a seguir vamos falar de futebol. Sampaio empata com o Palmeiras no estádio Castelão. Agora são 7 horas e 51 minutos. O Bom Dia Maranhão volta já. E termina hoje o prazo para a declaração do Imposto de Renda 2015. A expectativa da Receita Federal é que 27,5 milhões de contribuintes prestem contas em todo o país. A multa por atraso de entrega é estipulada por valor mínimo de R$ 165,74. Até agora, quase 150 mil maranhenses ainda não declararam o imposto de renda. E ainda falando em economia, a Bovespa teve queda de 0,87% aos 55.325 pontos. No mercado de câmbio, o dólar teve alta de 0,52% e vale R$ 2,95. O peso teve alta de 0,82% e vale 33 centavos. O euro também teve alta de 2,89%, cotado a R$ 3,31. E moradores do Itapiracó, na Maioba, denunciam os problemas enfrentados pela comunidade. Não existem ônibus suficientes e, segundo eles, 2 linhas foram tiradas de circulação. O problema fica mais grave por falta de infraestrutura. Chegando ao bairro, já identificamos um dos principais problemas. Damos de cara com a buraqueira, crateras. Neste ponto, mais parece uma sequência de lagoas. No bairro do Novo Quatraque, nem sinal de asfalto. Nas avenidas, é pissarra mesmo. Mas aqui tem a dificuldade de passar qualquer tipo de veículo, até veículos maiores, como esse, no caso, um caminhão. Aí você vê que quase respinga água em mim e fica essa dificuldade para os moradores. Nesse exato ponto, aqui mais parece uma lagoa. Se transformou em uma cratera com água acumulada, mais parece uma lagoa. Qualquer veículo que trafegar por aqui, certamente vai cair no buraco. Em situação ainda pior, estão as ruas intrafegáveis, sem a mínima pavimentação. Toda vez que chega o inverno, nós ficamos nesse sofrimento. Se a gente quer tomar ônibus, a gente tem que ir daqui andando até no Quatraque. Aqui no Tapiracó, a gente vai andando até no Quatraque. Falta infraestrutura e iluminação pública. No posto da frente da minha casa, eu passei, foi 20 dias ligando, para eles poderem vir ajeitar. E todo dia eles iam e nada. E buraco, isso aí nem se fala. Se aqui está passando hoje em dia carro, é porque nós moradores que entulhamos com entulho para poder passar os ônibus. O transporte público que atende a população é outro problema sério. Atualmente, os moradores do Novo Quatraque contam apenas com uma linha de ônibus. 2 foram retiradas.
com acesso aos bairros do Parque Jair, Maioba e Vassoural. Tá sequinho, não tá passando o ônibus aqui. Passa a caçamba, tudo aqui, passa aqui carregado e os ônibus estão passando. As prefeituras de São Luís e São José de Ribamar têm conhecimento dos problemas, mas ignoram. O que vocês estão fazendo é uma safadeza com a população. Vocês disseram que iam asfaltar, que iam entulhar, que iam ver o que ia fazer e na hora não fizeram nada. Em nota, a Prefeitura de Ribamar informou que a avenida principal do Parque Jair e que as outras avenidas do bairro irão receber serviços de melhoramento e recuperação. No novo Quatraque, o asfaltamento ainda foi colocado por problemas em convênio. Ainda não foi colocado e a Prefeitura de São Luís não respondeu à nossa produção. E agora a gente vai mudar de assunto e vai falar de futebol. Pela Copa do Brasil, o Sampaio empatou ontem jogando contra o Palmeiras no estádio Castelão. Vamos ao vivo falar com o comentarista esportivo Garcia Júnior. Ô Garcia, bom dia. Enquanto tem bola rolando, tem esperanças. E o Sampaio aí no finalzinho conseguiu empatar com o Palmeiras, não é isso? Bom dia, Eliane. 41 minutos, né? Quando o torcedor já estava deixando o estádio Castelão, o Sampaio foi lá no cruzamento do Pimentinho, o Cleitinho, que havia entrado, acabou colocando no fundo do barbante 1-1. Placar que realmente fica numa situação bastante difícil para o Sampaio no jogo de volta. Está aí exatamente alguns lances do jogo, falta em favor do time do Sampaio, depois teve também alguns lances importantes em favor do time do Palmeiras. O goleirão, mais uma vez, amigo do Sampaio, o Milton, acabou falhando em diversos lances, e aí o gol do time exatamente do Palmeiras, marcado exatamente pelo argentino, o Cristaldo, que tinha terminado de entrar na partida, e ele que era titular do time do Palmeiras. Eu falo titular porque muita gente falou em cima de um time reserva mais de qualidade. É verdade que o Sampaio ainda não jogou aquilo que o torcedor espera, viu, Eliane? Ok, Garcia. E só lembrando que o jogo de volta acontece dia 12 de maio em São Paulo. Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias no portal difusora.com. Tchau.